Quando os primeiros documentos foram liberados, muita gente acreditou que seria apenas mais um esforço de transparência. Quando o segundo lote chegou, surgiram novas perguntas. Agora, um terceiro lote de registros foi divulgado. E algo começou a ficar mais evidente. Os arquivos não mostram apenas um caso. Eles mostram um padrão. Casos registrados em diferentes anos. Em diferentes países. Em diferentes contextos. Agentes federais. Militares. Testemunhas independentes. Objetos descritos de formas semelhantes. Movimentos semelhantes. Comportamentos semelhantes. E pela primeira vez, fica difícil analisar cada ocorrência de forma isolada. Entre os registros divulgados estão casos envolvendo esferas observadas nos Estados Unidos, incluindo ocorrências catalogadas pelo FBI. Em um deles, conhecido como orbes de luz, testemunhas relataram a presença de um objeto esférico realizando movimentos incomuns. Em outro, chamado Lago dos OVNIs, luzes foram observadas sobre uma área de água, criando uma das imagens mais intrigantes entre os novos registros. Mas talvez o mais importante não seja o que aparece nos vídeos. Talvez seja o fato de que esses casos foram registrados, preservados e agora divulgados oficialmente. Enquanto isso, fora dos arquivos, algo igualmente curioso acontece. Nos últimos anos, o tema ganhou espaço em documentários, entrevistas, séries e grandes produções cinematográficas. E recentemente, uma nova obra trouxe novamente para o centro da discussão uma ideia que durante décadas permaneceu restrita a círculos específicos. A possibilidade de que não estejamos sozinhos. Não estamos falando apenas de entretenimento. Estamos falando de uma mensagem que aparece repetidamente. Em entrevistas. Em produções de grande orçamento. Em declarações públicas. Em audiências. E agora também em arquivos oficiais. A pergunta deixa de ser apenas se existem fenômenos que ainda não compreendemos. A pergunta passa a ser outra. Por que tantas pessoas parecem empenhadas em preparar a sociedade para essa possibilidade? Por que essa conversa, antes considerada marginal, passou a ocupar espaço cada vez maior no debate público? Talvez a resposta seja simples. Talvez novas descobertas estejam aproximando a humanidade de uma realidade maior do que imaginávamos. Ou talvez estejamos assistindo a uma mudança cultural cuidadosamente construída ao longo de décadas. Independentemente da resposta, existe um fato difícil de ignorar. O assunto não está desaparecendo. Pelo contrário, está crescendo. Mais documentos. Mais registros. Mais testemunhas. Mais produções. Mais debates. Mais atenção. E quando tantas peças começam a apontar para a mesma direção, surge uma obrigação para qualquer observador atento. Não aceitar tudo cegamente. Mas também não ignorar os sinais. Porque os maiores acontecimentos da história raramente chegam sem aviso. Eles costumam ser precedidos por pequenas mudanças de narrativa. Mudanças que parecem discretas no início. Mas que, anos depois, revelam que algo muito maior já estava acontecendo diante dos olhos de todos. E talvez seja exatamente por isso que este terceiro lote seja tão importante. Não apenas pelo que mostra, mas pelo que representa. Porque agora não estamos mais falando de um único avistamento. Alerta, aqui é a Rádio do Apocalipse, repetindo, alerta.